Seja muito bem-vindo, então, à nossa aula especial hoje, que tem como tema como ter sucesso sem se perder no caminho. Ou seja, quais são as ferramentas ou o que que a gente precisa observar na nossa vida, que a gente precisa desenvolver para poder equilibrar a vida pessoal e profissional, a gente se sentir realizada, mas sem abrir mão daquilo que é importante para nós, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês me falam se vocês estão vendo a tela, tá? Me dá um ok aí para quem está ao vivo. Beleza. Então vamos lá, gente. Bom, quais são então os nossos objetivos aqui hoje? Vocês falaram aí o que que vocês vieram buscar e eu vou falar o que que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai entender sobre o significado do sucesso para nós mulheres, que é diferente do sucesso que a gente está acostumado a ouvir por aí, que é um sucesso na perspectiva masculina, na perspectiva da sociedade onde a gente vive. Vocês vão sair daqui sabendo os pilares que você precisa nutrir, desenvolver para ter sucesso profissional, mas que seja um sucesso saudável. E eu vou te ensinar estratégias para você alcançar isso e equilibrando vida pessoal e profissional e te apresentar a oportunidade de ser direcionada por mim, caso faça sentido, tá? Então, o que que eu aprendi nessa minha jornada, nesses últimos anos, que eu quero compartilhar com vocês? Que a maioria de nós, nós mulheres, a gente busca sucesso de uma forma diferente, né? Toda mulher, ela tem, mulheres que trabalham, elas querem ter um sucesso profissional, querem se sentir realizadas, querem construir, né, viver os seus sonhos, mas, ou seja, ser realizada financeiramente, ser reconhecida, mas sem ter que abrir mão do tempo de qualidade com a família, sem ter que abrir mão do estar com os filhos, né, de poder nutrir os relacionamentos dela. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir com muita clareza, sendo o sucesso algo que a gente visa alcançar, é vocês definirem aí no papel de vocês o que que é sucesso para vocês. Escreve aí no seu papel e escreve aqui o que que é sucesso para você. Enquanto isso, eu vou pegar um lenço ali, gente, só um minutinho. Escreveram aí o que que é sucesso para vocês? Por que que isso é importante, gente? Porque para cada um, o sucesso vai ser algo diferente. Então, o que eu aprendi sobre o sucesso talvez não seja a mesma coisa que a Ada aprendeu, que a Cristina aprendeu, né? Que a Joana aprendeu. E a gente precisa ter claro. Então, o que que é sucesso para mim? Sucesso para mim é eu ter recursos suficientes para viver com conforto e para eu poder realizar sonhos. Sucesso para mim também é ter tempo de qualidade com a minha família, sabe? É estar com as minhas filhas, fazer as refeições com elas, estar junto com elas. Isso é hoje é o sucesso para mim. Sucesso para mim, gente, é impactar e ajudar as pessoas, transformar, sabe? Fazer com que a vida das pessoas se torne melhor. Então, isso tudo tem a ver com a composição do que é sucesso para mim. E para você, o que que é? Para nós mulheres, não apenas a gente busca resultados visíveis e concretos. A gente também precisa alcançar o que é intangível. E, e por que que eu trouxe essa reflexão para vocês? Ver se faz sentido. A primeira crença, gente, que eu precisei romper para poder começar um processo de autodesenvolvimento e de conquista realmente de objetivos, resultados, sucesso, foi a crença sobre o sucesso, que eu aprendi lá atrás com o meu pai, de que que sucesso e vida familiar, ou tempo de qualidade com a família, não poderiam coexistir. Então, e o que que você aprendeu sobre sucesso?
Qual é a crença que vem na sua mente quando você pensa em sucesso? Qual que é o primeiro pensamento? Escreve aqui para mim que eu quero saber. Escreve aqui embaixo, até no chat, qual que é o primeiro pensamento que vem na sua mente quando você pensa em sucesso? Fala para mim. O meu primeiro movimento, em 2017 para 2018, isso, foi a primeira crença que eu acessei, fora a crença de merecimento e de não ser boa o suficiente. Uma crença bem raiz ali, que eu entendi, eu lembrei da memória, do dia que eu ouvi, foi isso, né? Que eu já contei para vocês em algum treinamento, em alguma aula, que quem participou já ouviu. Que foi quando o meu pai abriu mão mais de uma vez de ser promovido, porque ele falava que se ele fosse promovido e ele fosse para esse cargo, ganhar mais, isso não compensava perto do que ele teria que abrir mão. Então, às vezes, no nosso inconsciente, porque 95% das nossas ações e comportamentos, elas têm raiz no inconsciente, só apenas 5% no nosso consciente. Então, essas crenças, elas precisam ser clareadas em nós para que a gente entenda o porquê que a gente não consegue fazer os movimentos. Então, uma das primeiras coisas que eu precisei desconstruir foi isso. E sabe quais eram os sintomas e os efeitos que eu tinha na minha vida? Eu começava uma coisa, eu era boa no que eu fazia, e quando isso começava a rodar que eu ia ter resultado com aquilo que eu estava fazendo, eu desistia, eu mudava. Por quê, gente? Por dois motivos. Primeiro, porque no meu inconsciente, se eu tivesse sucesso, eu não poderia ter uma vida, um relacionamento e uma vida familiar feliz e tempo com a minha família. Segundo, no meu inconsciente, né? Eu tenho todos nós temos nossos sabotadores internos, e as nossos sabotadores internos, às vezes, nos colocam, fazem medos ativarem dentro da gente e a gente acaba paralisando. Qual que era um dos sabotadores internos que eu tinha? Era esquivo, e faz parte do meu perfil comportamental, que é de comunicadora, a dificuldade de lidar com desconforto. Que isso significa? Que só quando a gente entende como a gente funciona e o que está internamente funcionando para nós como um mapa de mundo, o que significa isso? O que conduz as nossas ações, a gente vai ter condição de mudar. Então, depois de todo esse meu processo, eu comecei a perceber como a minha mente operava, o que que me fazia, por que que eu travava em determinadas coisas e por que que eu não conseguia chegar num resultado final de sucesso, que eu considerava sucesso. Só quando a gente quando a gente toma consciência do que nos trava e do que a gente precisa desenvolver e do que a gente tem quanto ponto de força, é que a gente consegue fazer qualquer tipo de mudança. Exatamente, ó, a Cristina está compartilhando. É o que eu preciso fazer, quebrar crenças, pois lá atrás mulher não podia trabalhar, tinha que ser dona de casa. E isso é uma crença cultural. Às vezes na sua família é muito forte. Na minha, qual que era? A gente vai fazer um exercício na mentoria essa semana, era até para ter sido essa semana, mas não deu. A gente vai fazer semana que vem. A gente, lá na mentoria, a gente tem uma vez por mês um encontro de destrave sistêmico. E uma das coisas que a gente vai trabalhar são essas investigações dos nossos antepassados. Por quê? A forma como os nossos antepassados, principalmente que se refere às mulheres, né? Se a gente está muito conectado com o feminino do nosso sistema, se elas eram mulheres que não tinham liberdade, por exemplo, para tomar decisão, se elas não eram mulheres que tinham relacionamentos saudáveis, se não tinha empreendedoras, eram só donas de casa, né? Não tiveram sucesso profissional, qual que é o nosso mapa de mundo? Ou seja, qual é a informação que a gente recebe inconscientemente do nosso sistema? Mulheres não podem trabalhar fora, mulheres não têm poder de decisão, mulheres não empreendem. O meu mapa era esse. E eu ousei a empreender, a fazer coisas diferentes, mas a história da minha família é de mulheres lavradoras, donas de casa, domésticas e professoras. Então, quando a gente é muito diferente do que o nosso sistema nós temos uma resistência maior de tomar as decisões. Como é que a gente muda? Trazendo para a consciência e fazendo uma alteração nas nossas ações e comportamentos. Então, com tudo que eu vivi, eu resolvi, e aí como chamado e propósito, ajudar as mulheres
a se despertar e a transformar o potencial delas em potência. Essa frase, essa definição, nem fui eu que trouxe, foram as minhas mentoradas, né? E esse é a minha força, a enxergar o seu potencial e transformar isso em potência. É lógico que cada um está vivendo no momento, cada mulher, cada pessoa tem crenças que precisam se romper e cada uma vai ter um tempo para poder fazer com que aquilo funcione. Mas a gente tem estratégias para romper essas crenças de uma forma que você consiga seguir adiante e começar a fazer o que precisa para viver a vida que deseja. Então, o meu papel hoje é ensinar as mulheres a serem bem-sucedidas, respeitando os seus valores, o seu momento de vida, os seus limites, e isso tudo identificado com o seu propósito. Fazer isso de acordo com as suas regras, com os seus objetivos, com as suas necessidades, não de acordo com o que os outros ditaram, disseram ou que esperam de você hoje. Então, essa aula é para você aprender, né, de como que está e para você diagnosticar como é que estão esses pilares, que são os pilares que sustentam, são a base de você ter um sucesso, sem você ter sucesso, sacrificando aquilo que é muito importante para todos nós, ok? Beleza? Para a gente, então, fazer essa aula ser mais produtiva, mais rica, vocês vão responder duas perguntas aí agora, tá? É, Mas antes de responder, o que que eu queria falar com vocês? Toda a minha jornada, como que eu fiz para hoje viver uma vida, ter sucesso, ter realização, né, profissional, realmente estou vivendo o meu propósito, impactar a vida das mulheres. Isso tudo, gente, precisou de um tempo de processo. E eu não tinha facilidade de enxergar isso hoje que eu trago para vocês quanto conteúdo e conhecimento, como eu tinha 7 anos atrás, quando tudo começou. Então, todas as minhas escolhas, a partir do momento que eu fiz essa virada de chave, que eu sei que é uma das perguntas de vocês, né? Como é que você, quando foi que você virou a chave? Quando é que você resolveu mudar? E aí eu vou falar com vocês. Eu resolvi mudar quando a dor de ficar no lugar onde eu estava foi maior do que um medo de fazer a mudança. Então, se você ainda não está tomando a decisão, não está dando um passo, que é um passo que vai ser dado no desconforto, no medo, porque ele não vai embora porque ele faz parte de quem você é. É porque a dor de você ficar no lugar onde você está, vivendo o que você está vivendo, ainda não é grande o suficiente para você mudar. Então, naquele momento, a dor foi tão grande, física e emocionalmente, que eu olhei para minha realidade, que o meu relacionamento não estava bem, a minha saúde não estava bem, eu não estava tendo resultado financeiro, e eu estava totalmente insatisfeita. Eu falei, pronto, isso aqui, o que eu estou tendo de resultado do que eu estou fazendo, não está compatível com a vida que eu desejo. Então, a partir daí que veio todo o meu processo de estudo, de formação, de experiência, de autocuidado, de autoconhecimento, para hoje viver o que eu vivo. Então, essas duas perguntas são duas perguntas que vocês vão precisar responder. E é lógico que pode ser aprofundado depois. Por quê? Essas duas perguntas vão nortear todas as suas ações a partir de hoje. Ah, Karina, mas o que que isso tem a ver com ter sucesso? Tudo. Vocês vão entender. Então, vocês vão responder o que você mais quer para 2024 ainda, nos próximos, ou seja, menos de 4 meses, mas. E o que que é mais importante para você? Você vai escrever, mas eu quero que você compartilhe aqui comigo no chat, tá? Compartilha aqui comigo no chat. O que você mais quer para 2024 e o que que é mais importante para você? Compartilha comigo aí. Essas duas respostas, gente, elas vão servir como ponto B, como uma definição de sucesso. Vocês já responderam aí? Vocês já sabem? Compartilha comigo aqui se eu quero saber, se eu posso seguir. Você sabe o que que vocês querem, o objetivo de vocês, o desejo de vocês ainda para esse ano? E eu nem tô falando daqui a 1, 2, 5, 10 anos, tá, gente?
Poderia fazer isso, mas isso aí exige um pouco mais de profundidade. Que a gente precisa ter isso claro. O que que eu quero vivenciar daqui a 5 anos, daqui a 2 anos? Há pouco tempo atrás era dezembro de 2023. Daqui a 3 meses será novamente. O tempo está voando. Escreveram o que vocês querem e o que que é mais importante? Compartilha comigo aqui. Ok, já escreveram. O que que mais acontece? É, toda vez que eu faço essa pergunta, e toda vez que alguém, né, faz essa pergunta para nós temos uma tendência a dar uma resposta automática, uma resposta pronta. Todas têm uma resposta e dizem que querem uma vida equilibrada e querem ter resultados e querem às vezes ter liberdade e mais não sei o que eu vou ler daqui a pouco. Mas o que que acontece? A nossa mente, a sua mente, o seu mapa de mundo. O que que é o mapa de mundo, gente? É toda a formatação da nossa mente, como ela funciona, sabe? O conjunto de crenças, valores e consciência do nosso sistêmica que fazem que a gente tome as nossas decisões e faça nossas escolhas. O que mais acontece é que a gente desenha um desejo, um objetivo, um sonho, mas a gente tem uma mentalidade muito diferente da realidade que a gente descreveu como a gente deseja. Então, por exemplo, né, vocês responderam aqui, ó, minha liberdade, me reconhecer como pessoa profissional, principalmente como mulher. Então, essa definição de objetivo, ou do que a gente quer quanto objetivo, que a gente quer alcançar, às vezes a gente diz com a boca e com a razão aquilo que a gente deseja. Mas o nosso inconsciente, o nosso mapa de mundo, aquilo que a forma que a gente pensa, impede a gente de conquistar exatamente o que a gente diz que deseja. Faz sentido o que eu falei para vocês? Eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro, tá? Quando eu fiz os meus primeiros movimentos, e que bom que fez sentido. Presta atenção. Eu lembro de uma das primeiras clientes que eu atendi de mentoria em 2018 para 2019. Meu primeiro atendimento, eu nunca esqueço disso. A primeira coisa que a gente, né, que você falou, o que que é mais importante para você, seu filho, né? Eu vou entrar nisso aí. O que que acontece? Quando a gente não tem clareza do que de fato é o mais importante para nós, hoje, e o que que significa o que é mais importante para nós? Qual que é são os nossos valores? O que é mais importante para nós, gente, estabelece a nossa prioridade, é onde a gente coloca mais energia. Entendem? Aquilo que você decide, define quanto objetivo não, quanto que é mais importante para você, é aquilo que ocupa o seu tempo, o seu coração, a sua energia. Então, assim, eu não sei o que que você vai responder, né? Porque aqui não é todo mundo que respondeu, mas muitas vezes essa resposta, ela é algo tão automática que a gente responde com sentimento, mas na prática o que funciona o que manda são a nossa rotina, são as nossas demandas reais, entende? Por que que eu tô falando isso? Porque essa minha cliente, quando a gente fez, ela colocou como valor liberdade. O que que significa? O que que é mais importante para você? Ela respondeu liberdade. Mas isso era uma projeção de desejo dela. O que ela queria viver era mais liberdade, mas o valor que era mais importante para ela era a família. Porque todas as escolhas dela, do relacionamento conjugal, do negócio que ela tinha, das coisas que ela fazia, eram sempre em função da família. Entende? Então, eu fiz ela entender que se você não entender de fato o que são os valores para você, você vai ficar projetando, você não vai entender que suas escolhas estão coerentes ou não. Então, ela percebeu que todas as escolhas dela apontavam para a família, era para atender a necessidade da família, não a liberdade que ela desejava. Então, a gente precisa entender o que realmente a gente deseja.
Porque isso vai fazer com que a gente entenda que se as nossas escolhas estão coerentes com aquilo que a gente deseja. Porque não adianta eu falar que eu quero viver, né, ter um negócio, ter liberdade financeira, que eu quero ousar, se eu tenho, por exemplo, nas minhas ações e comportamentos no dia a dia, eu só faço em função de estabilidade e segurança. Então, como é que a gente muda isso? A gente precisa primeiro ter consciência do nosso mapa de mundo, ou seja, como a nossa mente funciona, para depois fazer os ajustes de comportamento e pensamento para poder fazer novas escolhas, tá? E aí, o que que acontece hoje em dia? Muitas mulheres buscam, às vezes, resultados e têm quanto objetivo aquilo que está determinado pela sociedade. E tem coisas na nossa vida, como por exemplo, né, que a Cris colocou meu filho mais importante, que, por exemplo, ser mãe não é resultado. Cuidar da casa e do marido não é resultado. Porque em algum lugar a mulher aprendeu que isso é fraqueza. Porque a sociedade patriarcal, mais masculinizada, no sentido da profissão, a gente acreditou que a gente precisa ter resultados, ter sucesso igual os homens têm. Só que a gente não consegue fazer isso, porque quando a gente vai trabalhar e buscar os resultados, a gente leva tudo com a gente, a casa, os filhos, o supermercado, as coisas que a gente precisa. Então, o nosso sucesso é de um lugar diferente. Enquanto você estiver buscando o sucesso do lugar que todo mundo está te apontando, que você tem que ter bens, a casa X, usar a roupa tal, ir para tal lugar, ter resultados financeiros XPTO, talvez esse lugar não é realmente aquilo que é necessário e suficiente para você. Então, primeira coisa é definir o que é importante para nós, ou seja, o que que a gente não abre mão, é negociável. Se família é negociável, pode saber que as suas escolhas e decisões vão ter a família como prioridade. Aí você precisa entender se a tua vida, se aquilo que você deseja construir, se a sua família, o seu filho, ele tem sido um motivador para você se melhorar e alcançar algo, viver no mais, ou se ele tem sido as suas desculpas. Em algum momento na minha história e jornada, minha filha, minhas filhas, minha casa, elas se tornaram minhas desculpas. Eu falava que eu não podia, porque eu tinha que ficar com elas, eu falava que eu não podia, porque, né? Por quê? Porque eu negociava com conforto o tempo todo. E aí veio algumas crenças na minha cabeça. Eu tive uma mentorada que o maior desafio dela foi entender que ela poderia ter sucesso e ser mãe de duas crianças pequenas, mesmo tendo que ouvir das pessoas da família dela que ela estava abrindo mão do cuidado dos filhos, e ela não estava. Eu falava, você não está. Só que você está cuidando de uma forma diferente do que essa sua tia ou a sua mãe ou seu pai estão falando. Agora você precisa fazer uma escolha. Se o que eles falam é mais importante, não desagradá-los é mais importante, ou ter sucesso no que você está empreendendo e dar mais conforto para sua filha, seus filhos é mais importante. Entendeu, Cris? Que isso você precisa refletir sobre isso. Se o cuidado com o seu filho, se aquilo que você faz, ele está sendo um motivador, ele está sendo um paralisador. A gente precisa estar muito atenta nisso, ok? Então, a partir dessa definição, gente, do que a gente quer alcançar, a gente vai começar a uma busca de fazer isso num lugar de equilíbrio. Que é o que eu falei, que a maior busca de todas as mulheres era poder equilibrar a vida pessoal e profissional. Só que eu preciso falar com vocês, assim, logo de cara, assim, bater uma real, é que equilíbrio não existe. Equilíbrio total não existe, tá? Por quê? Porque a vida é sobre um desequilíbrio constante. E a nossa função é aprender a lidar com esse desequilíbrio. E aí eu quero que você pense. Quais são os pratos que você está tentando equilibrar o tempo todo na sua vida? Será que você precisa equilibrar todos os pratos? E eu costumo, né, dizer que uma frase
que eu ouvi e nunca mais esqueci, que é importante a gente perceber o tempo no tempo certo. O que que significa? A gente precisa olhar para a nossa vida e nossa realidade e ver se a gente não está tentando equilibrar pratos desnecessários. Eu quero que você pense hoje, se você não está buscando, olhando para o seu objetivo que você descreveu, se você de repente não está na hora de você deixar um prato na mesa e parar de querer equilibrar tudo. Sabe por quê, gente? Porque nenhuma mulher vai conseguir ser incrível em tudo ao mesmo tempo. Então, a chave para a gente viver uma vida equilibrada, que eu já estou até antecipando, né, que a gente falaria até mais no final, é você entender o que que é importante hoje para você colocar foco e energia, e a partir disso, sim, começar a fazer novas escolhas. Identificar qual a sua prioridade, porque prioridade não tem S, é uma só. É nisso, nessa prioridade, é nesses pratos que você definiu que agora você precisa focar e olhar que você vai colocar tempo, energia, investir dinheiro, tempo e energia. Por quê, gente? Porque aquilo que ganha o seu coração, que ganha o seu tempo, ele ganha você. Então, se você está o tempo todo se dispondo a ajudar todas as pessoas, porque você tem uma necessidade de agradar muito grande, você tem dificuldade de falar não, o que ganha o seu tempo, que ganha o seu coração, ganha você e é responsável pelos seus resultados. Então, você vai ter resultados para quem? Para os outros. O resultado que você está ganhando é um tapinha nas costas. Esse resultado de tapinha nas costas é o que vai contribuir para você realizar o seu desejo? Não. Então, você precisa mudar. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido aí? Nu? Ada, reage aí também. Fala também se está fazendo sentido, que eu quero saber. Então, eu quero mostrar para vocês hoje os três pilares para que você tenha sucesso profissional, para que você consiga alcançar uma carreira ou um negócio que seja próspero. Existem três pilares, na verdade são quatro, né? Mas que vocês precisam observar na sua vida, que eu aprendi na minha jornada, que tem feito muito sentido na vida das minhas mentoradas, e por isso que elas falam que a mentoria VNP é uma mentoria diferenciada, tá? Tanto para quem está fazendo transição, quanto para quem já tem um negócio e quer estruturá-lo de uma forma que seja coerente, uma forma que seja, né, saudável. Por quê, gente? Vou mostrar aqui para vocês. Gente, eu tô numa gripe danada, vocês não reparam não, tá? Quase que eu não consigo dar aula hoje, mas eu falei, não, eu preciso dar aula para quem for que apareça lá, eu preciso falar isso, porque eu percebo a ânsia, a angústia de vocês. Então, olha só, aqui, ó, esses são os pilares que vocês precisam ter muito claro na vida de vocês, e sem vocês cuidarem disso, dificilmente vocês vão ter sucesso na carreira ou no negócio. Mas cuidar disso não significa que você vai ter sucesso. Por quê? Realização, resultado, sucesso também depende de direcionamento e estratégia. Então, não é impossível você ter sucesso na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Não é impossível você ser feliz num e no outro. Por quê? Porque nós somos um ser só. Não se a gente está sendo feliz só na nossa vida pessoal, nos finais de semana e nas férias, nos feriados, está errado, gente. Isso não é vida. Deus não fez você para ser feliz parcialmente. Não. Então, você precisa definir o que você deseja, você precisa entender o que importa para você e você precisa equilibrar ou nutrir ou entender essas três áreas da sua vida, tá? Isso aqui, gente, é o que vai permitir você viver a sua carreira, o seu negócio, sua vida, o seu propósito e ser realizado. Por quê? É crescimento, vida familiar, relacionamento, espiritualidade, para você conseguir ter um crescimento profissional integrado.
Se você tiver só crescimento profissional e ter resultados financeiros, sacrificando seu tempo de qualidade com a sua família e relacionamentos, não vai ter valido a pena. Se você tiver crescimento, se você tiver crescimento profissional e relacionamento, mas não estiver desenvolvendo sua espiritualidade, não estiver fortalecendo a sua fé, a fé sem obras é vazia. Você vai estar sentindo insatisfação e vai perceber que existe um vazio dentro de você. Você não vai ter essa sensação de estar realizada realmente. Se você estiver nutrindo só a família, só o relacionamento, mas ou até a espiritualidade, mas também não se possibilita crescer, não investe em você, não dá o passo que você precisa para crescer na sua profissão ou negócio, também não vai ter sucesso de uma forma saudável. Entende? Então, esses três pilares, eles precisam estar sempre sendo nutridos, cuidados. E aí, como é que a gente faz isso, né? E por que que não são só três, são quatro? Porque no meio disso tudo tem a peça-chave para que tudo aconteça, que é você. Então, nesse você, tem uma parte aí, gente, que impacta todo o restante, que é a sua mentalidade. É o que você pensa sobre família, relacionamento, o que você pensa a respeito de espiritualidade, o que você pensa em relação ao sucesso, dinheiro e vida profissional. A sua mentalidade, ela é o recurso principal e é aquilo que a gente precisa trabalhar primeiro para que você tenha o sucesso que você diz que deseja. Por isso que eu falo que lá na mentoria, não é só sobre negócios e faturamento, é sobre você e o seu negócio. Porque para as estratégias funcionarem aqui, você precisa primeiro ser fortalecida emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Então, um exemplo que eu tenho muito claro, por exemplo, a Lud, que foi minha mentorada, quando ela começou, ela ficou 3 anos como na minha mentoria. Quando ela começou, ela foi uma das que me falou, ficou marcado para mim. Ela falava que ela tinha uma mentalidade de desistência. Toda hora ela queria desistir, toda hora ela queria chutar o pau da barraca. Ela fez a transição, era muito difícil o início do negócio. Ela tinha uma expectativa para o negócio, para os resultados dela, muito diferente da realidade. Era uma expectativa infantil. E ela falava comigo o tempo todo, Karina, eu não dou conta dos processos. Eu não dou conta de viver os processos. E eu falava com ela, pois é, mas sem o processo você não vai ter a transformação que você precisa. E aí, quando eu leio esse depoimento dela, né, falando que como ela está emocionada com tudo que ela está construindo, ontem ela me mandou, eu até coloquei no Instagram, ela mandou para mim o print, ela me contou que ela conseguiu fechar a primeira mentoria dela por R$ 15.000, consultoria. Porque quando a gente começou, eu falei, ano passado para esse, a gente começou a construir a presença dela no digital, as mentorias dela e as consultorias financeiras, que ela trabalha com finanças. Então, ela definiu o modelo de negócio, nós definimos o propósito dela, ela conseguiu, testou algumas coisas, viu o que funcionava melhor. A primeira consultoria que ela cobrou R$ 1.500. 1.000, 1.500. E eu falava, esse preço está muito fora do mercado, mas ela não tinha uma mentalidade ou uma capacidade, ou uma permissão interna de cobrar mais. Entende como a gente precisa entender o nosso mapa de mundo? E aí, hoje, ela falou, Caio, eu cobrei 15.000. A próxima vai ser 20. Porque hoje ela tem segurança, postura e ela se posiciona de forma coerente com esse valor. Então, gente, o que que eu quero que vocês pensem aí na questão da mentalidade de vocês? Qual é a verdade que você tem falado para você? Quais são os pensamentos que você tem tido a respeito de você e de sucesso que são recorrentes? Eles estão te levando para onde esses pensamentos? O que você sabe, gente, o que te trouxe até aqui? Presta atenção nisso, tá? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para. Talvez não é o que vai te ajudar a alcançar o que você descreveu como objetivo. Porque às vezes a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, a gente precisa mudar as nossas atitudes. É preciso a gente alinhar a nossa mentalidade com aquilo que a gente diz que deseja. A gente precisa alinhar os nossos pensamentos e as nossas ações ao nosso propósito. Senão a sua vida, sua carreira, o seu negócio vão ficar sempre no médio.
sempre apagando incêndios, sempre pagando os boletos no sufoco. E não foi para isso que Deus te fez, ok? Então vamos lá. A primeira coisa, então, ali, ó, primeiro pilarzinho, tirando a mentalidade, você, é a espiritualidade. Espiritualidade, gente, tem a ver com o seu relacionamento consigo mesmo e com Deus, tá? Não sei a sua crença, não sei a sua forma de pensar. Mas por que que ela tá ali? Porque sem a espiritualidade, sem a gente estar conectado com a fonte, sem a gente estar conectado com a nossa força, e com essa força maior, que sabe o que que é melhor para nós, que nos desenhou para um propósito, né? Lá em Jeremias 29:11 ele fala que ele tem planos para nós de paz e prosperidade, para dar o que a gente deseja. Sem a gente entender isso, a gente vai ficar só no braço o tempo todo. É muito esforço para pouco resultado. E o que eu ensino é que você faça as coisas com menos esforço, com qualidade, com excelência, mas para que você tenha muito resultado. Para isso, você tem que usar todo o seu potencial e o de Deus, né? Porque lá na Bíblia fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, eu posso muito mais se eu estiver conectada com esse ser que me criou. Então, eu já falei essa frase com vocês aqui, eu vou repetir. Uma frase que eu ouvi que eu nunca mais esqueci. Enquanto você achar que a visão que Deus te deu, porque talvez você já tenha tido uma visão, assim como eu tive. Gente, eu tive uma visão, deixa eu contar para vocês algo. Eu nunca contei. Eu participei num dos treinamentos lá em 2018. Eu participei de um treinamento e eu fiz uma meditação guiada e eu tive uma visão do meu futuro. Eu consegui enxergar o que eu desejava. Eu consegui enxergar, fazer um desenho. E aquilo naquela época, para mim, era fora de cogitação, sabe? Eu achava que aquilo não era capaz de fazer aquilo. E enquanto você achar que a visão que Deus te deu é grande demais para você acessar, você nunca vai acessar. Se aquilo que você já enxergou, já sonhou, é algo que Deus colocou no seu coração, enquanto você achar que é muito grande, que não é para você, porque está conectado com suas crenças de não merecimento, de insuficiência, você não vai alcançar. Enquanto você não acreditar que essa nova vida, você sair de onde você está, você começar um negócio, você ter sucesso profissional, é para você, você não vai alcançar. Então é preciso que a gente blinde a nossa mentalidade e também a nossa fé. Como? Se conectando com Deus, lendo a Bíblia, fazendo uma meditação, silêncio, do jeito que você achar melhor, para que você se mantenha de pé. Existe algo dentro de nós que precisa ser potencializado. A nossa fé também precisa ser potencializada. Por isso que na mentoria eu não trabalho só estratégia, inteligência cognitiva. Não, a gente tem que trabalhar o emocional e o espiritual também, porque são os nossos recursos e forças. E é eu e você que somos responsáveis por alimentar isso, essa espiritualidade, essa fé. Como que a gente ativa isso, Karina? A gente ativa isso lendo a palavra, ouvindo louvores, ministrações, orando, estando em lugares certos para isso. Que vocês acham que eu vou na igreja, gente? Porque senão eu vou para o inferno? Não. Eu sou cristã, né? Você pode ter outra religião, mas eu vou ali nessa comunidade de fé porque ali eu sou fortalecida com pessoas que pensam como eu. É um lugar que eu vou ter uma maior possibilidade de ter uma experiência espiritual, entende? Então, para que você possa viver o sobrenatural, para que você possa viver uma realidade nova na sua vida, você precisa se conectar com Deus para se fortalecer, desenvolvendo a sua fé, para você ter esperança no futuro. E para você começar a trabalhar, inclusive, a sua identidade, ter a sua identidade revelada por Deus. Porque senão você vai estar à mercê das suas travas, dos seus traumas, das suas dores, daquilo que falaram de você, que você construiu como uma realidade. E aquilo que você pensa na sua cabeça a respeito de você é o que você é. Só que a gente precisa ter a nossa identidade resgatada,
curada, revelada por aquele que nos fez. Por isso a espiritualidade é essencial, porque ela nos ajuda, inclusive, a renovar a nossa mentalidade. Se Deus já te colocou um desejo no coração, se Deus já te mostrou algo que Ele quer que você realize, e talvez você esteja aí resistindo, é exatamente talvez isso que você precisa fazer hoje. De uma forma inteligente, não chutando balde, tá, gente? Nós somos levantadas de acordo com o quanto a gente está disposta a obedecer ao chamado que Ele nos fez. Preste atenção nisso. E é o crescimento espiritual, é desenvolver a sua fé, é você se fortalecer nisso, que vai te possibilitar desenvolver, inclusive melhorar os seus relacionamentos, você vender mais e você crescer profissionalmente. Muita gente acha que isso é balela, mas não é, gente, porque nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. Então, a gente precisa entender que os nossos desafios também são espirituais. Se a gente não tiver muito conectado e desenvolvendo a nossa espiritualidade, essa parte de nós que não é terrena, a gente está sujeita a ter até crescimento e resultado, mas fora do nosso lugar. Vai custar caro, ok? Segundo é relacionamentos de família. Ter as pessoas certas, gente, do nosso lado, vai ajudar a gente a se mover na direção que a gente deseja. E a gente também entender quem são as pessoas do nosso lado, se as pessoas com as quais a gente tem convivido, elas são pessoas que nos motivam, nos encorajam, ou se elas estão nos limitando. E pode ser que essas pessoas que estão te limitando sejam pessoas que vocês não têm como contornar. Porque família, marido, não tem como contornar muitas vezes. Porque eles têm um mapa de mundo deles. Eles têm as crenças e os desafios deles. Só que o propósito e o talento que Deus te deu é seu. Então, o chamado é seu. Então, quem vai prestar conta disso no céu é você. Não é ele, nem as pessoas que estão te limitando. Então, como uma mulher adulta e autorresponsável, você precisa entender que você precisa, se você está vivendo num ambiente se relacionando com pessoas que estão te limitando, você precisa sentar em outras mesas e relacionar com outras pessoas e ouvir outras pessoas que te encorajam a ir para outro lugar. Entende? Não é cortar relacionamento, é se conectar com novos. É diminuir o acesso das pessoas, às vezes, que estão te mantendo no menos, na escassez. E aí tem um outro ponto. Por que que relacionamento, e tá ali, ó, espiritualidade e relacionamento estão na base? Porque, gente, se você só se preocupar no seu crescimento profissional, no seu resultado financeiro, sem nutrir esses dois, vai dar ruim. Teve um estudo de Harvard que foi feito, o maior estudo que foi feito sobre felicidade. É, e eles estudaram um grupo de pessoas por 80 anos. Estudaram a pessoa e depois estudantes da faculdade, depois sua descendência. E eles foram analisar e entrevistar depois essas pessoas para entender o porquê, qual que era o motivo ou qual que era o fator, o elemento principal para elas se sentirem felizes e realizadas. Ou seja, bem-sucedidas na vida. Sabe qual elemento que foi primordial? Qual que vocês acham? Fala para mim. Qual que vocês acreditam que eles entenderam que é o segredo de uma vida feliz e bem que eles dá essa sensação de uma vida bem-sucedida? Me responde aí. Vamos ver se vocês estão ligadas aqui comigo. O elemento principal era os relacionamentos e a qualidade deles. Olha que incrível. A gente acredita que felicidade, sensação de plenitude, realização, de estar bem-sucedida tem a ver com o quanto a gente faz e o quanto a gente tem. Todas as pessoas que estavam melhores de saúde e se sentiam ou se definiam como bem-sucedidas, elas tinham relacionamentos saudáveis. Então, nenhum sucesso vale o sacrifício dos seus relacionamentos afetivos e familiares. Se aquilo que você faz profissionalmente e até tem algum resultado
de alguma forma, ela não nutre ou não possibilita você nutrir os seus relacionamentos, você precisa fazer uma mudança rápida. Porque senão lá na frente você vai achar que, eu a pessoa que está comigo não entende o que eu estou vivendo. Não. Às vezes a forma como você está vivendo não nutre as necessidades dessas pessoas. Então não é sobre abrir mão de tudo para estar com seus filhos, é sobre nutrir as necessidades deles e fazer o que você precisa fazer. E ó, com relação a filho, você sempre vai estar em débito com eles, porque a expectativa deles é deles. Você não vai ter como suprir todas. Um dia que eu li algo da minha filha falando que eu não tinha tempo para ela, e eu sou a pessoa que abri mão de trabalhar fora, que fico em casa com elas, aí foram duas fichas. Primeiro, nada do que eu faça nunca vai ser suficiente, enquanto elas não tiverem os próprios filhos. E segundo, eu preciso mudar a percepção dela, eu preciso ter mais tempo de qualidade com elas quando eu estou em casa, porque como eu trabalho em casa, parece que eu estou o tempo todo trabalhando, né? Então, gente, nenhum sucesso vale o sacrifício da sua relacionamento familiar. Você precisa estruturar. Eu sou uma que, na mentoria, eu falo muito com as minhas alunas e com as minhas mentoradas. Eu sou daquelas que sabe o nome dos filhos, que perguntam do aniversário, da saúde, por quê? Mais do que você ter resultado com o que você faz profissionalmente, eu quero que você esteja bem nos seus relacionamentos. Eu lembro uma vez que eu fui atender uma mentorada minha, e na hora que eu entrei, eu vi que ela estava, sabe, fora do lugar. Porque ela tinha tido um problema com o casamento lá com o marido dela. Eu falei com ela, amada, eu não vou trazer estratégia para você, eu quero cuidar de você. E nós fizemos movimentos emocionais para ela poder ficar bem. Não adianta você pagar curso, não adianta você entrar na mentorias, você não adianta você fazer nada se você não cuidar daquilo que é a base. Só que nós aprendemos que a gente precisa ter resultado, resultado, resultado. E aí, quando a gente vai cuidar daquilo que era o principal, passou o tempo. Então, eu preciso cuidar dos seus relacionamentos, da sua espiritualidade, de você, da sua mente, do seu corpo, da sua alma. Sem esse cuidado, querida, não tem como você ter sucesso, porque ele vai ser um custo muito alto. Por que que eu fiz mudança de carreira e hoje eu empreendo? Porque foi o empreendedorismo que eu encontrei o formato para que eu pudesse ter tempo para cuidar de mim e da minha família. Então, a maior descoberta na mentoria, por exemplo, o VNP, Vida e Negócio com Propósito, é saber quais são as forças, é saber quais são os seus recursos, onde você vai empreender, força e foco, para que você, com menos esforço, tenha o resultado que você deseja. Entende? E aí sim, você vai definir um negócio, ou um trabalho, uma carreira, você vai potencializar o que você precisa, você vai criar um produto, você vai ter acesso a estratégias. A gente não pode inverter a roda, a pirâmide. Se você pensar só no profissional e depois pensar no resto, essa pirâmide, gente, não sustenta. Você vai estar com a vida sempre assim. Tô boa, tô mal, tô boa, tô mal, tô boa, tô mal. Precisa ter, ao contrário, você precisa fortalecer sua base. Faz sentido, gente? Fala pra mim. Já valeu a pena o tempo de vocês aqui hoje? O que que vocês percebem que vocês precisam melhorar? O que que vocês percebem? Não vou conseguir ser o que eu quero ser se não cuidar de mim primeiro. Realmente eu preciso desse cuidado. Passei por uma situação tão chata que não consigo me enxergar. Preciso cuidar mais de mim. Precisa. Você é o você é a obra-prima de Deus. Sabe, gente? A história do avião, que todo mundo conta, todos os treinamentos. Se a cabine despressurizar, e aí as máscaras vão cair no seu colo. Primeiro você coloca em você, para depois você ajudar as pessoas. Às vezes, o nosso perfil profissional, igual, por exemplo, da Ada que eu sei, que é de cuidadora o tempo todo, a gente formata isso, a gente cuida das pessoas dos outros. E aí a gente não olha pra gente.
Só que aí a gente precisa olhar o que que eu estou deixando de nutrir na minha vida que é tão importante para mim por conta do tempo que eu tô me ocupando em fazer só pelos outros. Então, por exemplo, quando eu tinha a empresa, né, a pizzaria, o que que eu percebi? Eu trabalhava muito, eu estava sempre envolvida, sempre fazendo alguma coisa, e eu estava lá para vender pizza, vender pizza, vender pizza, resolvendo problemas lá da empresa com os colaboradores que me enchiam a paciência muitas vezes, e eu falava, eu não vejo a realização, eu faço as coisas aqui, mas eu não vejo impacto na vida das pessoas. Sabe? Eu não tenho tempo para as minhas filhas direito, eu não tenho tempo para o meu marido direito. Não vale a pena eu continuar trabalhando nesse formato, nesse negócio, nesse modelo, fazendo dinheiro para poder ficar bancando royalties de franquia. Era muito sacrificante. Mas por que que eu escolhi uma franquia? Porque eu não tinha segurança em mim mesma, porque eu não tinha confiança. Eu sempre ficava buscando sócios, franquias, porque lá na minha cabeça eu argumentava a minha razão que era porque é porque eu preciso de gente, porque eu funciono melhor com uma pessoa do meu lado, e de fato é. Mas no meu inconsciente, porque só 5% é razão, o resto é tudo no inconsciente, o que que era? Você não é boa o suficiente, você não vai dar conta sozinha. Aí a gente quer procurar uma sócia para nossa ideia, a gente quer procurar uma pessoa, entendeu? Para que a gente tenha, inclusive, alguém para culpar se der errado. Só que isso é inconsciente, gente. Entende? Então, é preciso que vocês estejam atentas. E aí, o que que eu quero falar com vocês? É, o meu papel, quanto e mentora, que é transformar o potencial de vocês em potência, tudo que eu estou ensinando para vocês aqui é 1% do que vocês têm acesso dentro de um programa de direcionamento e mentoria. Eu sei que muitas vezes falar, lá vai ela falar de novo. Sim. Por quê? Porque uma forma da gente transformar a vida das pessoas é entregando o que a gente tem de melhor. O meu melhor hoje é o meu acompanhamento porque eu posso acompanhar a sua história, a sua vida, o seu momento de perto. Então, a gente está com as vagas abertas para a mentoria de VNP, Vida e Negócio com Propósito, onde você vai poder começar um negócio ou empreender o que você tem quanto ideia, de uma forma estruturada, mas fortalecendo você primeiro, a sua mentalidade, a sua postura, quebrando essas crenças que estão te impedindo de avançar. Então, a gente tem alguns formatos dessa entrega. Hoje, a gente tem mentoria individual, grupo, a gente tem consultoria. Então, se você deseja avançar, se você já está comigo, falando, agora não tem jeito, eu preciso dar um jeito. Então, eu quero que depois, você vai me procurar lá no direct, ou você vai me responder o formulário que está no grupo da sala secreta, que eu vou disponibilizar de novo. Eu ainda tenho algumas vagas para uma sessão estratégica, mas para você especificamente, que já está decidida, pode me procurar e falar, Karina, eu quero entender como é que está hoje. Por quê? Eu quero que você tenha o resultado que você deseja, eu quero que você viva todo o seu potencial. Foi para isso que você veio para o mundo. E para isso, você precisa dar mais um passo. Você deu um passo estando aqui hoje. Você agora ficou mexida. Você precisa fazer algo com isso. Para de ficar se alimentando e pedindo respostas para Deus, porque eu sei que algumas de vocês estão nesse lugar. O tempo todo pedindo, Deus me mostra, Deus já te mostrou, só que você não age. E eu tô falando isso para vocês aqui, que estão ao vivo, e tô falando para quem vai assistir a gravação. Entende? Deus levanta pessoas que estão comprometidas em fazer o que precisa ser feito para então viver a vida extraordinária que deseja. Se você não fizer o que você precisa fazer, se você não lançar a mão do tempo, da energia, do dinheiro que você precisa investir em você, no seu trabalho, no seu negócio, você vai continuar nesse mesmo lugar. E aí a gente vai ficar aqui de aula em aula gratuita, de encontro em encontro, de treinamento em treinamento, você no mesmo ciclo. Então, para você sair desse ciclo, para você realmente mudar, você precisa de algumas coisas. Primeiro, é pegar esse conhecimento de hoje que reverberou aí, sabe? Que ressoou em você e fazer algo com isso. Talvez você já tenha até consciência da decisão que você precisa tomar hoje. Se a sua decisão é ter o meu acompanhamento,
você vai me procurar. Se a sua decisão é alguma outra coisa dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vida, aplica e vai e começa a agir. Me mostra o que você está fazendo, me marca lá no Instagram que eu quero saber, tá? E para a gente encerrar aqui, eu quero dar para vocês uma outra chave, que eu nem ia dar, não, mas eu vou dar, que são os três R's. Anota aí no seu caderno, os três R's. O que que é isso, gente? Isso é de um livro que eu li sobre ter sucesso na carreira, que são os três R's necessários para você conseguir fazer esse equilíbrio acontecer, tá? E aí eu quero que você anote aí esses três R's. Anotaram aí? Antes de eu te passar, eu quero que você me coloque aqui. Qual vai ser a ação? Qual que vai ser a primeira ação que você vai tomar hoje? Com aquilo que você aprendeu aqui comigo. Me fala aí uma ação que você está comprometido e decidido a tomar hoje. Escreve aqui para mim, para eu te dar os três S, senão eu não vou dar, não. Quais são? Qual é? Como? Cuidar de mim como? Como é que você vai cuidar de você? Meta, gente, objetivo tem que ser específico, tem que ser relevante, tem que ter como você ver se você realmente está fazendo aquilo e tem que ter um prazo. Cuidar de mim. Como? Quando? O que mais, gente? Só a Cristina que vai ter ação? Me priorizar mais. Como? Como é que você vai se priorizar mais? Defina isso com clareza. Uma coisa que para mim, de manhã, eu preciso nutrir minha alma de manhã. Eu não faço mais nada sem antes eu conversar com Deus, sem ler a Bíblia, sem fazer um devocional. Por isso que o devocional existe, tá, gente? Então, eu não abro mais mão disso. Atividade física. Eu estava indo bem até uns 3 meses atrás. Aí eu parei por causa da minha tendinite. E aí, o que aconteceu? Meu corpo agora começou a dar todos os defeitos do mundo. O que que eu fiz? A partir dessa semana eu voltei a fazer atividade física, fui para fisioterapia, voltei aqui para o Pilates. Não queria investir nisso agora, mas vou ter que investir, porque se o meu corpo físico não estiver bem, eu não posso fazer nada. Beleza. Anota os três R's então. Ótimo. Primeiro R, resiliência. Resiliência é uma característica da matéria, de que ela leva uma pancada e volta para o estado natural dela. Isso é resiliência, tá? Só que nós aprendemos muitas vezes que tem que ser resiliência a qualquer custo. Não é a qualquer custo. Não caia na tentação de ficar aguentando tudo nas costas, de ser mulher guerreira, ok? Essa resiliência é uma resiliência de você ter um estado forte o suficiente para passar pelos desafios sem sucumbir. E como é que a gente consegue ser resiliente? Depende do nosso estado interno. Então, você precisa cuidar de você emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Muito bom, Cris, isso aí. Então, esse é o primeiro R. O segundo é resistir. Se manter no caminho, sabe? Se manter nesse caminho, um caminho que vai te levar para o sucesso, que às vezes você tem vontade de desistir, de jogar tudo pro alto. Toda vez, gente, que você se desafia para viver algo novo, você deseja mudar de rota, ir para um próximo nível, sabe? Uma voz interna vai te dizer: você não precisa passar por isso. Ah, você não precisa passar por isso. Mas fica onde você está, aqui é muito melhor. Então, a sua mente, ela não vai te ajudar, gente. A nossa mente, ela não nos ajuda. Ela quer manter a gente nesse lugar de conforto. Vocês acham que hoje eu não negociei com conforto? Eu negociei o dia inteiro, gente. Eu desmarquei uma sessão de tarde que eu não estava dando conta. Hoje eu tive que dormir de manhã. Almocei mais cedo para poder dormir na hora do almoço. À tarde eu tive que deitar de novo. Hoje eu estou muito ruim.
Eu tive umas 3 vezes para desmarcar essa aula, sabe? Mas o que que acontece? Qual é o seu para quê? O seu para quê tem que ser muito claro e muito forte para você dar conta de resistir. Senão você não vai resistir. Você vai se manter no mesmo lugar. Então, eu vou começar fazendo hidroginástica, eu vou começar a cuidar da minha alimentação, eu vou começar a fazer isso. Se o seu para quê, o objetivo não estiver muito claro, ele não for muito relevante, não for muito seu, não, você não vai dar conta de resistir. Primeira pessoa que falar com você, tá doida, não faz isso não, tá doido, você não precisa disso, ok? Terceiro R, resultado. Presta atenção. Busque a fazer. Eu sou da pessoa que ajuda as pessoas, as outras mulheres a encontrar uma carreira, um negócio que seja conectado com a identidade dela e o propósito. E isso passa por escolher algo que ela ama fazer. Porque quando a gente ama o que a gente faz de uma forma muito mais fluida. A gente se mantém em estados emocionais positivos, isso é bom para nós. Mas é claro que não adianta só amar fazer, a gente precisa ter resultados coerentes com o que a gente deseja. Então, entre fazer o que você ama demais e o que você tem habilidade e pode ter resultados mais efetivos, mais rápidos, opte por este. Vou dar o meu exemplo. Amava, né? Eu sei que eu amo, tem muito tempo que eu parei de fazer. Eu preciso voltar a fazer isso até como forma de terapia, mexer com artesanato, né? Eu trabalhei com personalização de festa, adoro mexer com coisas de artesanais. Eu tinha um ateliê montado, inclusive. Só que eu tinha fazer aquilo ali com muito amor, horas, dias, e o retorno era muito pouco. Então não adianta você só amar o que você faz e fazer com muita excelência. Você precisa também fazer algo que você ama, mas que você vai ter retorno e de preferência com menos esforço, mais rápido. E isso a gente identifica e trabalha dentro da mentoria. É o resultado, gente, que vai ajudar você a ser resiliente e a resistir. Entende? Por exemplo, por que que muita gente, por exemplo, que faz Pilates desiste, começa a fazer e para? Porque não tem um resultado físico de aparência rápido. Eu lembro quando eu aprendi a fazer ponto cruz, sabe? Gente, eu não tinha paciência de esperar aquele negócio ficar pronto de jeito nenhum. Aquilo ali me dá uma preguiça de ver aquilo pronto. Aí eu lembro que minha mãe aprendeu a fazer macramê. Macramê? Acho que era. Que era a mesma coisa no ponto cruz, mesmo material, só que você faz aquilo rapidinho. Então, uma coisa que você demorava dias para ficar pronto, a imagem do ponto cruz, o macramê ficava tipo em 2 horas. Entende? O que que você pode fazer com menos esforço, mais rápido, usando a habilidade que você tem, que vai te dar mais resultado. Isso vai ajudar você a se manter. Qual a atividade física? Qual é a estrutura na sua casa de alimentação que você pode fazer, que você vai ter um resultado melhor no que você prefere, que é um passo que você dá conta de dar. Então, gente, anotaram aí? Para a gente conseguir equilibrar uma vida, ter sucesso profissional, foi estudando e vivenciando isso na prática que eu consegui construir toda a minha metodologia. E para a gente poder dar conta de fazer isso tudo, vocês vão precisar de autoconhecimento, de inteligência emocional, de aprender a gerir melhor o tempo de vocês, estabelecer as prioridades. E vocês vão precisar de ter um direcionamento certo, entende? Não adianta fazer essas coisas sozinhas porque a gente não enxerga, a gente não sabe o que não sabe. E a gente é como se a gente tivesse uma garrafa de vinho olhando o rótulo do outro. A gente não enxerga os pontos cegos que a gente tem. Então vocês precisam, a gente sempre vai precisar de alguém para enxergar os nossos pontos cegos, como vocês enxergaram alguns hoje aqui. Então, se fizer sentido para você, se você quiser avançar nisso, se você quer desenvolver isso, se você quer, sabe, transformar a sua realidade, se você quer realmente ter um negócio que seja com propósito mais próspero, se você quer viver no mais, se você quer aprender a fazer isso de uma forma prática, objetiva, otimizada, então a mentoria é para você.
Então, o que que eu vou, para a gente poder encerrar aqui, antes de eu abrir para as perguntas, se alguém tiver, eu vou em algum lugar, né? Se alguém estiver ouvindo essa gravação, vai ter um link para você clicar e preencher um formulário, que é um formulário para eu entender que você quer dar um passo e avançar. É lógico que eu vou ler os formulários, a gente vai selecionar as pessoas que estão mais prontas e que realmente a gente vai conseguir conduzir e ajudá-la a construir essa nova realidade. Então, você vai preencher aqui. É uma sessão gratuita, estratégica, comigo ou com a minha equipe. Então, se você quer dar esse passo, a gente está dando essa oportunidade para algumas mulheres. Então, a gente tem algumas vagas disponíveis. Se você percebeu, preenche, não perde esse cavalo aqui de oportunidade que está passando aí na sua porta, né? Porque às vezes o cavalo passa uma vez, você não pega e a oportunidade não vem mais. No mais, eu vou interromper aqui, então, essa nossa aula, finalizar. Eu agradeço muito. Eu queria que vocês falassem aqui para mim, numa palavra, qual foi o aprendizado principal? Qual foi o principal insight que você teve aqui? Em uma palavra, fala para mim. Eu quero saber. Qual foi o seu principal insight, o seu principal aprendizado? Eu tinha colocado lá em cima. Resiliência. E é uma resiliência inteligente. Não pode ser uma resiliência burra, não, tá? Parar de dar conta e de ficar levando nas costas coisa que não é sua. Ação. Muito bem. Ótimo. Muito obrigada, então. Eu acredito de verdade que a sua existência é a prova de que a sua comunidade, a sua família, essa geração precisa de algo que você contém. E o seu papel é você identificar isso e expressar isso no mundo através do que você faz. Porque é assim que você vai viver uma vida com mais leveza, com mais realização, sentido e próspera. A prosperidade está nisso, gente, de você viver uma vida ajustando esses três pontos de vida familiar e relacionamentos, espiritualidade, você e aquilo que você faz para o mundo. Muito obrigada e te espero aqui, ó, do lado de cá.